para explicar para vocês, é assim, tá aqui o x e o y. Aí tá aqui o x0, tá? De modo que o x0, y0 e z0 esteja em ômega. Então tá aqui o x0, tá aqui o y0. E além de dar o xy0, eu dou uma reta tangente. O que isso está dizendo? Está dizendo que existe o intervalo I contendo x0, e uma única solução da equação diferencial que passa por esse ponto tangenciando essa reta, porque a reta que é dada é uma reta T, tal que o coeficiente angular de T seja igual a Z0. Então é o seguinte, eu dou o x0, dou o y0, e dou uma reta T, tal que o coeficiente angular de T seja igual a quem? Ao Z0. Então eu dou três coisas, ó, x0, y0 e uma reta T, tal que seu coeficiente angular seja Z0. Então o que é que esse teorema está dizendo nessa primeira parte? Está dizendo que existe um intervalo I e uma única solução da equação diferencial definida nesse intervalo I, que passa por esse ponto, tangenciando essa reta. Isto é, o seu gráfico passa por esse ponto, tangenciando essa reta. Ou seja, só tem uma solução da equação diferencial, passando por esse ponto e tangenciando essa reta, essa solução definida no intervalo I. Você entendeu? Eu dou duas condições para amarrar a solução. Quais são as condições? Um ponto por onde ela passa e a derivada nesse ponto. Porque quem é a derivada? É o coeficiente angular da reta tangente. Então, graficamente, é isso é a interpretação gráfica desse enunciado que está aqui. Quando eu dou o x, y0, z0 em ômega, é porque eu estou dando x0, y0 e uma reta t com coeficiente angular igual a z0. Aí esse teorema diz o quê? Que há um intervalo I aqui e uma única solução da equação diferencial definida nesse intervalo I, que no ponto x0 é y0 e a sua derivada seja o z0. Ou seja, há uma única solução cujo gráfico passa por esse ponto, tangenciando essa reta. Está entendendo? Hã? As soluções podem se interceptar. Porque se eu der uma reta aqui, ó, se eu der um outro ponto, x0, y0, z1, contido em ômega, tá? Onde o z1 é diferente do z0, se eu der um outro ponto aqui, x0, y0, z1, é porque eu estou dando o quê? Estou dando uma outra reta tangente aqui, uma outra reta S, tal que o coeficiente angular de S é quem? É z1. Eu estou dando x0, y0, z1, aqui dentro, tal que o z1 seja diferente do z0. Então esse teorema diz o quê? Que há uma única solução, tá? Uma única solução lambda, vamos dizer assim, que passa por esse ponto tangenciando essa reta. Então aqui eu posso ter intersecção. Porque existe uma única solução lambda passando por esse ponto tangenciando essa reta. Então, duas soluções distintas podem se intersectar. Quer dizer, os seus gráficos podem se intersectar. O que não pode é duas soluções distintas passando por o mesmo ponto com a mesma reta tangente. Isso não pode acontecer, entendeu? Mas pode ter intersecção. Vocês entenderam aí? Já começa, já fica diferente da equação diferencial de ordem 1, tá? Como? Ela vem de cima para baixo, deve descendo. Não, cara, é o gráfico. Isso não faz sentido o que você está falando, não. A função está definida em I. Não faz sentido isso. Você está falando. Aqui ela é decrescente, aqui ela é crescente.
São duas soluções definidas em I. Uma é, aqui eu desenhei, do modo como eu desenhei, uma está estritamente crescente, a outra está estritamente decrescente. Mudou a reta tangente, muda a solução. Mudou o ponto aqui, muda a solução. A segunda condição é que se I1 e I2 são intervalos, o quê? Abertos, tá? Contendo, os dois contendo x0. E φ1 de I1 em R. E φ2 de I2 em R. São soluções da mesma equação diferencial com φ1 de x0 igual a φ2 de x0 igual a y0 e φ1' de x0 igual a φ2' de x0 igual a z0, então não resta outra opção senão φ1 de x ser igual a φ2 de x, qualquer que seja x pertencente à interseção de I1 com I2. Tá certo? Então, se eu tenho duas soluções definidas, mesmo intervalos distintos, intervalos abertos distintos contendo x0. Se eu tenho duas soluções definidas em intervalos abertos distintos, contendo x0, possivelmente distintos, e essas duas soluções satisfazem a mesma condição, a mesma primeira condição inicial e a mesma segunda condição inicial, condição inicial na função e na derivada, então elas são iguais em todo I1, interseção I2. E a terceira condição é o seguinte, é a existência da solução maximal, solução de domínio máximo. É que existe um intervalo aberto J e uma solução da equação diferencial e uma solução φ de J em R da equação diferencial com φ de x0 igual a y0 e φ' de x0 igual a z0. x0 e z0 em ômega são dados desde o início. Tal que se K é tal que se K é um intervalo e π de K em J é solução da equação diferencial satisfazendo as mesmas condições iniciais, isto é, π de x0 igual a y0 e π' de x0 igual a z0, então não resta outra saída. O intervalo K está contido em J e π de x é igual a φ de x, qualquer que seja o x pertencente a K. Tá? Qualquer que seja o x pertencente a K, que é o intervalo de mínimo, tá certo? Qualquer que seja o x pertencente a K. Ou seja, só existe uma solução, essencialmente, o que esse teorema está dizendo é, dado x0, y0, z0, existe apenas uma solução, existe e só existe uma solução dessa equação diferencial, que o seu valor no ponto x0 é y0
e a sua derivada no ponto x0 é c0. Pensando em termos da solução definida no intervalo máximo, só tem uma, tá? Só tem uma. Entendido aí? Olha, é o que eu estou dizendo. Via de regra, a solução geral de uma equação diferencial de ordem 2 é parametrizada por duas constantes. Mas quando você dá duas, eu posso até dizer assim, portanto, quando você dá duas condições iniciais, você amarra a solução. Amarra a solução. Exemplo. Ó, vamos para um problema já resolvido aqui. Resolvido aqui duas vezes, praticamente. Tá? Aquele tá? Ó. Quando você tem a equação f duas linhas de x igual a f de x, f de x, f' de x, tá? Aqui, ó, tá? Equação. Quando você coloca assim, ó, f de x0, y0 e derivada de f', né? De x0 igual a z0, onde x0, y0, z0 pertence ao domínio ômega, pertence a ômega, que é o domínio da f, onde ômega é aberto. Isso aqui é um problema com condição inicial, ou problema de valor inicial. Aí aqui a solução é única. A equação, isso aqui solto, possui o quê? Infinitas soluções. Mas quando eu dou condição inicial, eu estou amarrando a solução. Só tem uma solução. Tem e só tem uma. É o que diz o teorema de existência e unicidade. Por exemplo, vou passar para vocês esse problema aqui, ó. Tá? Seja a equação diferencial com condição inicial, sim. CI, condição inicial, tá? F duas linhas de x igual a raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado. E a condição inicial, quer dizer, na realidade são duas condições, né? Tá? É f de 0 igual a 2, f de 0 igual a 2 e f' de 0 igual a 0. Tá aqui, ó. Esse problema só vai ter uma solução por causa daquele teorema lá. Porque a função f grande, ela, claro que ela é uma função contínua, tá? Ela é contínua, você tem, tá? 1 mais, tá? O domínio dela aqui é toda reta, ela é contínua. Isso aqui é sempre diferente de zero, né? Porque a função que define a equação é a função que f de x, y, z igual a quê? Raiz quadrada de 1 mais z2. É essa função. E essa função é claramente contínua, com derivada parcial em relação a z, contínua em todo o R3, desculpa, em todo o R3. O domínio aqui é R3 que é aberto. Tá bom? Ó. X, Y, Z. Só depende de Z, né? Entendido? Então, vale o teorema de existência e unicidade, e esse problema, portanto, tem uma única solução. E quem é essa solução? Achar essa solução passa pela solução geral, que nós já sabemos. Já foi resolvido, tá? Já foi resolvido, e você tem o seguinte: tem-se que a solução geral φg da equação diferencial dessa daqui, ó, solta, equação solta. Equação solta quer dizer sem condição inicial. F duas linhas de x igual a raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado, atenção, é dada
é dada por φg de x igual ao cosseno hiperbólico de x mais c mais d, qualquer que seja o x real, e é qualquer que seja o x real, onde c e d são duas constantes reais. Que eu falei, solução geral é parametrizada por duas constantes. Já foi resolvido. Isso já foi resolvido aqui. A solução geral dessa equação. Uma vez eu já amarrei. Estão lembrados que esse problema apareceu lá na corda, no fio homogêneo, suspenso, sujeito somente à ação da gravidade. Tá? E lá eu dava duas condições iniciais, que era o valor da função no ponto, que era a altura, e a derivada no ponto mais baixo, né? Que era o zero. A derivada era zero. Tem gente que era zero, tá? Então, primeira vez eu resolvi logo, eu resolvi um problema com condição inicial. E depois eu resolvi aqui a equação geral. E a solução geral é dada dessa forma. Agora eu quero a equação que satisfaz isso aqui. Tá? Então, daí, quem é a derivada da solução geral? Quem é? Quem é a derivada? Quem é? Seno hiperbólico de quem? De x mais c. Qualquer que seja o x real. Onde c é uma constante real. Isso é a solução geral. Agora é só você descobrir, ó, quem é o c. Tá? Então, tem-se. Vamos ver onde é que f' de 0 a 0. Vamos começar logo. Onde é que f' de 0 a 0? Daí, observe que, vamos lá, seno hiperbólico de quê? De x mais c, de x mais c, não, de quê? Seno hiperbólico, exatamente. Seno hiperbólico de 0 mais c, que é a derivada, né? É a derivada no zero, é igual a quê? É igual a zero, se somente se o quê? Seno hiperbólico de c é zero, que é se somente se o quê? C igual a zero. Né? C igual a zero. E agora, eu quero saber onde é que ela é 2. Então, vamos ver. Cosseno hiperbólico de quem? Tá? De 0 mais c, quanto é o c? 0. Cosseno hiperbólico de 0 é igual a quê? De 0 mais d é igual a quê? A 2. Se somente se o quê? Quanto é o cosseno hiperbólico de 0? 1. 1 mais d é 2, se somente d é 1. Daí, a resolução dessa equação. Já foi resolvida essa equação e a solução geral é dessa forma. E eu quero a solução que satisfaz essas duas condições. Então eu quero saber quando isso aqui é quanto? É 0 no 0, né? Tá aqui, ó. Quando c é 0. E quero saber quando isso aqui é 2 no 0. Então, eu quero saber quando isso aqui é 2. Então, cosseno hiperbólico disso fica o cosseno hiperbólico de 0, que o c é 0, eu dei 1. Daí, a solução da equação diferencial com condição inicial é dada por a solução φ, né? Para não apagar. Da equação diferencial com condição inicial é dada por quê? Φ de x igual a quem, hein? Cosseno hiperbólico de x
mais 1. Tá? Qualquer que seja o x real. Essa é a solução da equação diferencial com condição inicial. Justamente, quanto é φ de 0? Não, φ de 0 é 2, ó. 0 é 2. E a derivada a derivada de φ em x? Seno hiperbólico de x. Então, quanto é a derivada de φ em 0? Seno hiperbólico de 0, quer dizer. Então, essa é a solução. Artigo definido. A solução da equação diferencial com a condição inicial dada. Tá? Entendido? O meu interesse aqui, eu vou encerrar o estudo de equações diferenciais